Olá a todos e a todas, como vocês estão? Tudo bem? Na projeção de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a fala humana. Essa heroína, essa verdadeira mártir da nossa humanidade, não é mesmo? Então vamos lá? Vamos começar. A verdade que foi apresentada através dos fósseis é que foi um curumim, um pequeno esqueleto que nos dá o dado do surgimento da primeira palavra. Por quê? Porque esse pequeno esqueleto que foi encontrado nos arredores do Irã é o primeiro que possui um palato alto, uma falange longa, exatamente, ou seja, um aparelho fonador digno de nota. E segundo o antropólogo e filólogo Amadeu Cascadura, parece que o primeiro idioma surgiu há 240 mil anos atrás, próximo da floresta escandinava, no Baixo Egito, no Médio Eufrates. Eu vou deixar aqui embaixo vocês para que vocês possam conhecer um pouco mais do material do Cascadura. Mas o que eu posso dizer para vocês agora, resumindo bem pequenamente, é que os primeiros fonetos, os primeiros sons surgiram numa pequena ilha remota, quando uma criança começou a balbuciar os primeiros sons, que levaram certos gestos. E que assim todos aqueles que começaram a observar essa criança notaram que ali surgia a revelação da palavra. E essas palavras e esses gestos foram copiados, passados de criança em criança. Rituais foram formados. Homens e mulheres começaram a repetir tais fonemas. E assim começou a surgir a primeira linguagem, a primeira voz, o primeiro contato nas línguas, entre as pessoas, entre os seres, nessas tribos. E pelo que se tem registro, o primeiro dicionário de línguas, o primeiro conjunto de fonemas, palavras e gestos é o balbaiô, ou balbácio. A principal diferença entre esse idioma central e o nosso é que os gestos e a palavra estão conectados na construção linguística. O que eu quero dizer com isso? É que vamos supor o seguinte: se eu falo olha a chuva, eu aponto, eu olho, eu tenho um conjunto de gestos e formas que apresentem essa ideia. Se eu simplesmente, no meio do nada, soltar olha a chuva, ou olha a chuva, ou olha a flor, de uma forma individual, isso não vai ser compreendido. Isso não era compreendido. Essa acabou se tornando a grande diferença, a união entre o gesto e a palavra. E no caso, como é que este símbolo, essa palavra olha a chuva, teria a compreensão correta? Através do som correto, através de uma vibração correta, de uma dramaticidade certa, adequada. Ou seja, cada uma dessas palavras possui uma melodia. A melodia correta para que ela pudesse ser compreendida. Não é muito interessante? E o que era essa melodia? Melodia era um som para o espanto, um som para a tristeza, um som para a alegria, ou seja, era uma catarse do som. Muito importante ressaltar. Esses primeiros sons surgiram através de uma criança, respeitavam a plasticidade de uma criança. Então imagine como os símbolos eram bem primitivos e bem infantis, bem relacionados com os movimentos limitados de uma criança, ou dos movimentos até mesmo ingênuos delas. Assim sendo, com a evolução do tempo, com a evolução das coisas, o idioma foi aprimorado e saiu do campo das crianças para o campo dos adultos. Ele começou a ser estudado, desenvolvido, aprimorado, passou a ser usado pelos chefes de clã, os chefes de estado, sacerdotes e os tratados de guerra e paz, ou seja, pelos fenícios em seus comércios marítimos, pelos agrimensores, ou seja, a língua passou por uma grande evolução. Quando eu digo aprimorado, eu quero dizer interditado, recortado, burocratizado, porque o mundo se estruturava, então agora havia regra para tudo. Haviam as comitivas, comitês, estatísticas, assembleias. Foi preciso editar tudo, mexer no idioma completamente para que se adequasse a estes mercados, às suas eventuais necessidades. Então, a partir dessa movimentação toda, o que foi necessário ser feito? Foi preciso editar o idioma. A primeira coisa a ser feita seria restringir os gestos, as melodias. Tais questões não poderiam mais ser necessárias para exprimir tal conexão com as palavras. Ou seja, o esforço seria menor, existiria um padrão. É engraçado pensar que
Graças a isso, os cultos infantis deixaram de existir. São elas que agora eram considerados os seres que não sabiam as palavras, os vocabulários. E ao longo do tempo certos ajustes foram necessários. Levaram-se séculos. Por exemplo, a palavra teria que dar conta aos sentimentos e gestos ocultos. Antes regada de diversos símbolos, diversas questões, fonemas, intensidades, agora era mais padrão. Totalmente padronizada, técnica. Um exemplo muito interessante a ser dado. A palavra vido. Como é que eu vou passar para vocês o significado dessa palavra através da minha voz? Como que eu posso trabalhar a essência dessa palavra? Através da sua fragilidade afiada? Ou talvez a sua potência cortante? Sim, sua potência de estilhaçamento. Como é que poderia ser resolvida essa questão? Muito simples. Vido se tornou vidro, pois tem um gesto frágil na concepção dessa palavra. Bom pessoal, eu me alonguei bastante, eu vou ficando por aqui. Eu vou preparar depois um material muito especial sobre a revolta dos infantes contra os linguistas hindus e também vou falar sobre o incêndio verbal das melodias, onde grupos de rebeldes falavam suas melodias na grande noite de Pravdana. Esse é um vídeo muito especial. E eu gostaria de terminar esse momento com uma reflexão muito especial, tá? Do nosso Cascadura, como eu já vinha falando por aqui, tá? Que é o seguinte. Interessante pensar nesse nosso tempo, cheio de disputas de narrativas, em como nosso maior instrumento de comunicação, símbolo máximo na nossa inteligência, olhando para suas origens, talvez não signifique absolutamente nada. De resto, sigam o nosso canal, sigam a nossa casa para assistir novos textos, novos temas, novidades. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem bem.